Irmãos, vamos dar início à nossa reunião fazendo uma leitura no livro de Miqueias. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar sobre Israel, em cujas origens ou as saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Hoje a gente está entrando no capítulo 6 do nosso livro, que vai tratar... Semana passada a gente viu só de maneira introdutória algumas coisas, né? Hoje a gente vai entrar no livro em si, que vai tratar da doutrina da Trindade. E o nosso autor já começa levantando a questão que esse capítulo vem responder a pergunta: como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Né? E a base dessa doutrina, ou a explicação, melhor dizendo, dessa doutrina podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe somente um Deus. Amém? Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe somente um Deus. Essa é uma das questões mais importantes e dela que parte toda a nossa fé. A nossa comunhão é com esse Deus aqui. Não é com qualquer outro tipo de Deus que você possa inventar, ou o Deus dos arianos, dos testemunhos de Jeová. O nosso monoteísmo é o monoteísmo bíblico. Ele não é uma revolução do monoteísmo do Antigo Testamento, nem uma distorção, mas é a realidade da revelação do Antigo Testamento. Então, nós temos pelo menos três religiões que acreditam que Deus é um: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Só que nós precisamos defender, diante do islamismo e do cristianismo, a nossa fé. E eles não acreditam que Deus subsiste em três pessoas. Aliás, diante do judaísmo e do islamismo, né? Que não acreditam que Deus existe em três pessoas. O judaísmo acredita no Antigo Testamento, mas não acredita que Deus é um, mas três. Diz que isso é uma contradição. E nós vimos semana passada que uma contradição é uma coisa que é e não é no mesmo sentido. E nós, os cristãos, dizemos que Deus é um em um sentido e Deus é três em outro sentido. Então, em substância, em essência, Deus é um. Então, todos os três têm as mesmas prerrogativas. Os três são onipotentes, os três são eternos, os três são onipresentes, os três são santos,
Todos os atributos que nós estudamos até agora, eles podem ser aplicados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E isso a Bíblia prova de maneira muito clara. O Pai é eterno, o Espírito é eterno, o Filho é eterno, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente, o Pai é onipresente, o Espírito é onipresente, o Filho é onipresente, né? Então, todas essas questões podem, todos esses atributos que nós vimos até agora podem ser atribuídos, podem ser aplicados tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito. Porque nós estávamos falando de Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gostaria de lembrar para os irmãos, hoje nós vamos falar desse Deus no Antigo Testamento, por isso que nós lemos Miqueias capítulo 5, verso 1 a 3. Né? Porque aqui nós temos uma expressão no verso 2 que diz assim, de ti sairá o guia, que está falando do Cristo, e vocês sabem que Herodes chamou todos os escribas e sábios do povo de Israel, quando ele ouviu falar que o Cristo havia nascido, e ele queria saber onde Cristo ia nascer. Ele disse que mandou chamar todos os sábios de Jerusalém, e eles disseram que era em Belém da Judéia, porque estava escrito, e citam esse texto aqui. Mas aqui tem uma expressão que eu não sei se na tradução dos irmãos vai estar como na minha. A João Ferreira de Almeida usa cujas origens. A Reina Valera usa a expressão cujas saídas. Porque a ideia é as saídas são desde os tempos eternos. Ele está falando de um ente que havia de nascer um dia em Belém, seria reconhecido como Cristo, mas ele já havia por muitas vezes aparecido, né? Então, por que hoje nós vamos ver a Trindade no Antigo Testamento? Exatamente porque ela é, ainda que de maneira velada, muito aparente no Antigo Testamento. Gostaria de lembrar para os irmãos, por exemplo, Isaías capítulo 6. Entre tantos outros textos, nós temos uma visão do trono de Deus e nós temos alguém com uma aparência no trono de Deus, né? E esse alguém, se fala, o profeta Isaías o viu assentado no mais alto e sublime trono. Então, havia uma aparência desse ente que era Deus, estava lá, né? E nós sabemos por João capítulo 12 que esse versículo é aplicado a Jesus Cristo, né? Nós sabemos disso quando nós lemos o capítulo 12. E João ainda diz lá no seu evangelho assim, isso dizia a respeito dele, porque viu a sua glória. Atribuindo essa visão de Isaías a uma visão de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Né? E também nós temos Ezequiel capítulo 1, que concorda com Hebreus capítulo 1, que diz que aquele que estava sentado, a sua aparência era semelhante à glória de Deus. Era como um homem, sua aparência era como o resplendor da glória de Deus. Então, ligando isso com Miqueias capítulo 5, nós temos claro que o Filho de Deus é a imagem de Deus desde todo sempre. Porque João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus. Então, todas as vezes que Deus apareceu de alguma forma velada nas manifestações dele no Antigo Testamento, que são chamadas de teofanias, aparições de Deus, todas essas vezes você vai poder relacionar como a aparição do Filho de Deus, que segundo a palavra de Deus é a expressão de Deus, a manifestação visível do Deus invisível. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Então, desde todo o Antigo Testamento, nós vemos essa verdade, não é?
nós vemos a verdade de que Cristo, Ele é a revelação de Deus. Então, nessa realidade, nós temos a Trindade. Quando nós entramos em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, nós já temos uma questão de revelação e aparência, assentado no mais alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui nós temos o triágio, né? Santo, Santo, Santo é algo que já nos dá alguma pista, não é? Não é algo para enfatizar somente, mas já era muito chamado pelos antigos pais da igreja como o triágio, né? Ágio de santo, 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é o Espírito Santo. E diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E agora vem algo que é o nosso tema e gostaria de enfatizar com os irmãos. Então, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz de quem, irmão? Do Senhor. E disse, a voz dizia: a quem enviarei? É Deus falando, não é? Mas como é que continua o texto? E quem há de ir por mim? É isso que está escrito aí? Não, né? A quem enviarei? Isso me lembra já, só de ler isso aqui, já me lembra na hora o envio de Jesus aos seus discípulos, né? E lá está: batizando-vos em nome, né? E diz: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ressoa isso aqui: a quem eu, Deus, Adonai, enviarei. Quem há de ir por nós? Então nós temos essa verdade já desde o princípio. Quando nós abrimos, por exemplo, Gênesis 1, nós lemos aquele texto maravilhoso que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então disse Deus, né? E quando você lê assim, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Essa palavra Elohim é uma palavra que na gramática está no plural. Essa terminação rim é uma terminação plural. Então a própria palavra, ela já dá essa intenção de pluralidade. E é interessante por quê? Porque o Velho Testamento inteiro, ele está aí para enfatizar a unidade de Deus. Esse é o tema, um tema muito proeminente no Velho Testamento. Deus é um.
Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. E mesmo assim, por algum motivo, os autores, eles não se privam de usar esta expressão, Elohim. Mas aí nós podemos seguir um pouco adiante, quando Deus fez o homem. Então nós temos vários plurais que nos ajudam. Diz assim, 1:26, também disse Deus. O que Deus disse? Disse quem? Quem que disse? Também disse Elohim. O que ele disse? Façamos. Alguns teólogos modernos dizem que esse é um plural majestático. A ideia é de quando um rei, alguém de autoridade, para levar a sua expressão um sentido de pompa, de grandeza, não fala na primeira pessoa, mas diz façamos. Nós iremos ajudar você, né? Mas é algo só para dar majestade à expressão, né? Como se para dar grandeza à expressão. Mas você não encontra no Pentateuco nenhuma vez algum rei fazendo esse tipo de coisa. Como se isso fosse uma linguagem comum a ser usada, então a pessoa que escreveu o livro de Gênesis usou ela também quando Deus disse façamos o homem, ao invés de Deus dizer farei o homem, vou fazer o homem, ele disse façamos o homem para que houvesse grandeza. Não, em nenhum outro lugar, isso é uma explicação moderna. Aqui literalmente está façamos o homem. E continua dizendo a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? É, porque é exatamente isso que está no texto. E quando nós vamos seguindo o livro de Gênesis, e é interessante, porque façamos o homem à nossa imagem, o homem foi feito à imagem de Deus. E quem é a imagem de Deus? O Filho de Deus. O Filho de Deus é o protótipo do homem, né? O homem foi feito à imagem de Deus, o homem foi feito àquele que é a imagem de Deus, a semelhança daquele que é a imagem de Deus. Que é quem, irmãos? O Filho de Deus. Então aqui nós temos propósito já envolvido. Depois, quando você abre Gênesis capítulo 3, verso 22, depois de que Deus pronunciar a maldição, depois que o homem caiu por causa do engano da serpente, e Deus pronunciar a maldição sobre ele, sobre ela, sobre a serpente, Deus diz assim no verso 22, o Senhor Deus, aliás, verso 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de quem? Nós. É isso que está escrito aí? Essas são as nossas pistas. Amém, irmãos? Eu tenho uma pergunta para os irmãos. Quando Deus diz assim, façamos o homem, façamos, digamos que fosse um plural majestático, que não é, né? Deus não faria tal uso. Então há uma segunda explicação. Alguns dizem que foi ele com os anjos, né? Ok? Tudo bem. Então você e eu fomos feitos à imagem dos anjos? Sim ou não? Não. Então se elimina esse caso, né? Se fosse Deus, Deus é família, então é Deus e os anjos, todas as hostes celestes. Deus não falaria a nossa imagem. Amém? Aí quando você segue esse tema dessas nossas pistas, você vai cair lá no capítulo 11 de Gênesis.
E no capítulo 11 de Gênesis, os homens fazem um ajuntamento contra Deus. E quando fala que Nimrod era grande caçador diante de Deus, a ideia do diante de Deus, que talvez não apareceu na novela da Record, é que ele era um grande caçador e estava em oposição a Deus, essa é a ideia. Não era como se ele fosse uma grande pessoa diante de Deus, um grande ofício na presença de Deus, não. Ele era alguém, o sentido do texto é contra Deus, em oposição a Deus. E se ajuntou todo aquele povo para fazer uma grande torre, né? Aqui nós encontramos o pecado chegando no seu ápice, né? É quando os homens se ajuntam como um grande bando de criminosos contra Deus. Essa é uma unidade que não é boa, né, irmãos? É Gênesis 11, né? Verso 7. Então, depois que eles estão construindo a torre, então, diz o texto assim, verso 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célere o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Verso 7. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Desçamos, confundamos. Quem é que disse? O Senhor disse. É isso que está escrito aqui? Sabe qual é o nome aí? E as nossas traduções em português, elas causam essa dificuldade para a gente saber? É Jeová disse. Deus disse. Essa é a palavra que está aí. Javé disse. Foi Deus que disse. E ele disse como? Desçamos. Confundamos. E como é que disse mais? Quem há de ir por nós? Como é que disse mais? Façamos o homem a nossa imagem. E o que disse mais? Disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, todas essas expressões, elas nos deixam bem claro que há evidência suficiente e que o cristianismo não está inventando nada novo. Amém, irmãos? O cristianismo não está inventando nada novo. Mas não, para nós não ficarmos só no Gênesis, vamos para o Salmo 45. Salmo este que é citado pelo autor aos Hebreus. Salmo de número 45. Verso 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, é o Deus do Deus. É isso que está escrito aí? Te ungiu com óleo de alegria como a um dos teus companheiros. É isso que está escrito aí, irmãos?
Agora vamos ver a quem o salmista está referindo. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ver sobre quem que o salmista está se referindo. Verso 5, falando do Filho. Ele é o resplendor da glória, essa é a linguagem de Ezequiel, capítulo 1. A expressão exata do seu ser, ou o caractere da sua hipóstase, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E agora Deus vai falar a respeito de Deus, o Filho. Deus, o Pai, vai dar testemunho de Deus, o Filho. E aqui nós temos várias passagens do Antigo Testamento, entre elas o Salmo que nós lemos. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, esse é o Salmo número 2, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ele está falando assim, ele disse outra vez, diz novamente: todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7. Ainda quanto aos anjos diz, sobre os anjos, quem são os anjos? Aqueles que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, diz, o teu trono, Deus, o Pai, falando de Deus, o Filho. Sobre o Filho, agora nós temos o Salmo 45. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, o Deus de Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E agora vai citar outro salmo. Ainda no princípio, Senhor, está falando do Filho, lançastes o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces o mesmo. Sim, todos envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos, por estrado dos teus pés. Os irmãos estão vendo, irmãos? Então, o cristianismo não inventou nada. O cristianismo, ele é a testemunha da parte de Deus na terra, o verdadeiro cristianismo, que Deus é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E todo o progresso do Antigo Testamento já deixa evidente isso. Amém? Por exemplo, nós citamos o Salmo 110. Disse o Senhor, aliás, nós não citamos isso ainda, desculpe. Mas o Salmo 110, o próprio Senhor Jesus usou para finalizar a conversa com todos os fariseus e saduceus, intérpretes da lei, e diz que depois que ele disse isso, ninguém mais ousou dizer-lhe palavra. É como se dissesse assim, ele os deixou todos sem resposta. É isso que o cristianismo faz com o judaísmo, que não admite essa realidade que nós estamos falando. E com que texto Jesus deixou todos sem palavra? Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse texto. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Jesus corretamente entende que Davi se refere a duas pessoas distintas como o Senhor. Mas quem é o Senhor de Davi, senão o próprio Deus? E quem poderia dizer a Deus, assenta-te à minha direita, exceto alguém que também seja plenamente Deus? Vamos lembrar do texto. Disse o Senhor ao meu Senhor.
E Jesus disse para ele, se ele é filho de Davi, Jesus disse, como Davi pelo Espírito o chama Senhor? Isso está lá em Mateus capítulo 22, verso 41 a 46. Eu gostaria de ler com os irmãos, para os irmãos entenderem, porque às vezes nós estamos citando e os irmãos não lembram. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. E agora Jesus diz, replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, presta atenção, irmãos. Jesus está dizendo para eles assim, como, pois, Davi chama este que nasceria dos lombos dele, Deus. Essa é a questão que Jesus levanta para eles. Essa é a bola de Jesus para eles nesse texto. Como vocês me explicam? Porque o texto diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E esse Senhor a que Davi se refere é Deus. Amém? Esse Senhor a quem o Senhor disse é Deus. Mas quem é Ele? Essa é a pergunta de Jesus. E eles dizem, Ele é o Cristo. Mas como é que Davi chama Senhor pelo Espírito, se Ele é filho de Davi? Então não tem nada mais nele? Ele é só um descendente de Davi? Nós sabemos quem era ele, não é? Suas saídas eram desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Ele é aquele que estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, juntamente com o Pai. Não é? No princípio, Senhor, esse é o Filho, lançastes o fundamento da terra. E os céus são obras das tuas mãos. E a Bíblia diz que todas as coisas o Pai fez por meio do Filho. Não é? Por isso Jesus diz para eles, preste atenção no que Davi disse pelo Espírito. Disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor e o Senhor, nesse texto, os dois senhores são Deus. Deus o Pai e Deus o Filho. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Que coisa, né, irmãos? O Filho de Deus calou a boca dos homens mais prepotentes que pisaram nessa terra. E eram homens que foram chamados por Herodes e sabiam exatamente onde o Cristo havia de nascer. O que eles não sabiam é que o Cristo era Deus, né? O Deus encarnado, segundo a carne da descendência de Davi, mas Filho de Deus, nascido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, e é só isso? Não. Se é assim do jeito que nós estamos falando, então, todas as vezes que Deus apareceu no Antigo Testamento, nós temos o Filho de Deus aparecendo. E não são poucas vezes. Né? Não são poucas vezes. Eu vou citar algumas vezes. Os irmãos sabem que Sara não podia ter filhos e
pela lei que regia o mundo daquela época, que era o Código de Hammurabi. Esse código dizia que se alguma esposa não podia dar filhos ao marido, ela devia dar sua serva para que essa tivesse relações com o marido e houvesse descendência do marido por meio da serva. E foi exatamente o que Sara fez. Só que depois que nasceu Ismael, a Bíblia diz que Agar rejeitou Sara e humilhou Sara. E Abraão autorizou Sara a fazer com ela aquilo que Abraão quisesse, aquilo que Sara quisesse. E os irmãos sabem o que aconteceu? Diz que Sara humilhou Agar e ela fugiu da sua presença. Os irmãos já leram esse texto? Vou ler com os irmãos. Capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara: A tua serva está nas tuas mãos. Procede como melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado... Vocês estão acompanhando aí, não? O que diz o texto no verso 7? Tendo achado o anjo do Senhor. Aqui nós precisamos só fazer um adendo. A palavra anjo, malak, ela significa mensageiro. Da onde veio o nome de Malaquias? Mensageiro. E ela não se refere ao tipo de pessoa nesse texto aqui. Por exemplo, pode ser um anjo, pode ser um homem, né? O próprio Malaquias tem um nome que significa anjo, né? Mensageiro. Mas a palavra anjo diz respeito ao ofício, aquilo que ele faz, né? Só que aqui, irmãos, é um anjo diferente. É um anjo com A maiúsculo. E na verdade, quando a gente lê o texto, no original, nós lemos o anjo Javé, né? Mas para dar um pouco de sentido, os tradutores colocam de ou do, o anjo de Jeová ou o anjo do Senhor. Mas às vezes que essa expressão aparece, é o anjo Javé que aparece no original. E diz que esse anjo, vamos ver quem é ele, né? Junto à fonte de água, tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Quem está falando com ela, irmãos? Quem está falando com ela? Respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te nas suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência,
de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Aí nós temos palavras de Sarai, aliás, de Agar, perdão, irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor. O que está escrito aí? Tu és Deus. Não. Ela invocou o nome do Senhor que... Quem falava com ela? Quem que falava com ela, irmãos? Javé. Como o texto explica o texto, né? Então, quem era o anjo do Senhor nesse texto? O próprio Senhor. O próprio Deus. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse assim, vamos ver o que ela disse: tu és Deus, disse ela. Não olhei eu este lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Ber-la-roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Quem que apareceu aqui? O anjo de Javé, que é chamado de o próprio Senhor. É isso que está escrito na sua Bíblia? Sim ou não, irmãos? Se você seguindo adiante, leia o capítulo 18 de Gênesis e você vai encontrar novamente. Apareceu quem? A Abraão. Apareceu Jeová a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse-lhe: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis adiante. Responderam-me: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda e disse a Sara: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-lhe ao criado, e que apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles. Quem era eles? 3 homens. É isso? Debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntou: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está ali na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para quem? O Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que este. Tendo levantado dali aqueles homens,
olharam para Sodoma e Gomorra. 3 homens. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Aí, olha só o texto, irmãos. Disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que o ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença de quem? Então havia 3 homens aqui. E aparentemente, se você não continuar lendo, você vai pensar que esses 3 homens foram para Sodoma. Vamos ver se foi isso. Porque diz que os homens foram para Sodoma e Abraão permaneceu na presença do Senhor, é isso, né? Aproximou-se dele, a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Abraão está conversando com quem? Com o Senhor, que apareceu para ele. Né? E o texto continuou dizendo que apareceu 3 varões a Abraão, né? E o texto continuou dizendo muitas coisas e diz que esses homens partiram para Sodoma e Abraão ficou na presença do Senhor e começa a conversar com o Senhor. Se houver porventura 50 justos nessa cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que encontraram? E Abraão começa a fazer essas questões com o Senhor. 50, Senhor. Você vai destruir com 50? Vai destruir com 5? E Abraão diz, e o Senhor diz a Abraão: não vou destruir. Por amor dos 50, por amor dos 40, por amor dos 30 e assim por diante. Então, verso 32, Abraão disse: não se ire, ó Senhor, se lhe faço somente mais uma vez, se lhe falo. Se porventura houver ali 10. O Senhor respondeu: não destruirei por amor dos 10. Diz assim o texto: tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Agora leia o verso 1 do capítulo 19. Ao anoitecer vieram quantos? Os 2 anjos de Sodoma. 2 anjos a Sodoma. Agora faça uma conta, irmãos. Faça uma conta aí na sua cabeça. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamré. Ele viu vindo na direção dele quantos varões? 3. Um pouquinho para frente o texto diz que aqueles varões foram para Sodoma e o Senhor ficou com ele. Aí quando você chega no texto em que os varões foram para Sodoma, quantos varões foram para Sodoma? 2. Cadê o 1? Cadê o terceiro? Para onde ele foi? Quem era o terceiro? Quem era o terceiro, irmãos? Era o Senhor, irmãos. Ou a matemática está errada aí? Quem que apareceu nos carvalhais de Mamré para Abraão? O Senhor. Abraão levantou os olhos e viu vindo na direção dele 3 homens. Se 2 desses homens eram os anjos do capítulo 19, que chegaram a Sodoma, porque o texto do 18 diz que eles saíram em direção a Sodoma. O 19 diz que vieram 2 anjos a Sodoma. Então, se 2 dos 3 eram anjos, quem era o outro? Quem era o outro? O Senhor. 2 saíram e Abraão continuou na presença de quem? Do Senhor. E Abraão começou a conversar com o Senhor. É isso que está escrito aí? Então aqui você tem mais uma vez. E eu vou citando mais outras vezes. Peniel, outra vez. Né? Sabe o que significa Peniel? A face de Deus.
aquele varão que lutava com Jacó a noite inteira, Jacó disse que era Deus. Ele lutou com Deus, a Bíblia diz. E esse varão apareceu a Gideão, a Josué, há muitas saídas dele, desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. E nós poderíamos falar uma reunião inteira sobre isso. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso são provas irrefutáveis de que Deus é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre Deus. E nós temos textos, por exemplo, de Zacarias, que fala que Javé Sabaote enviou Javé Sabaote. Então lá em Zacarias você tem o Javé Sabaote, que envia, e o Javé Sabaote enviado. Então todos esses textos, eu estou citando alguns a mais do que o nosso autor cita, né? Todos esses textos, eles mostram claramente que a Trindade já era algo claro, não tão claro como no Novo Testamento, né? Mas algo que pode ser, se o judeu, por exemplo, crê somente no Antigo Testamento, ele vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu gosto muito de um provérbio, se eu não me engano é o capítulo 30. E é as palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem o conhecimento de quem? O Tozer tem um livro que talvez o nome dele veio daqui, ó. O conhecimento do Santo. O conhecimento de Deus. E aí, para Agur era um sábio, mas se considerava um tolo diante de Deus. Né? E ele diz assim, ó, não aprendi a sabedoria, nem o conhecimento do santo. Agora ele vai fazer algumas perguntas aqui. Quem subiu ao céu e desceu? Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Não é? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual o nome do seu filho? Se é que o sabes. Ele continua dizendo, toda a palavra de Deus é pura. É escudo para os que nele se refugiam. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja Deus Pai, Filho, bendito seja o Espírito Santo, como diz Isaías 63:10, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. E esse texto dá a entender aparentemente que tanto o Espírito Santo é distinto do próprio Deus, quanto que esse Espírito Santo pode entristecer-se, já no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já no Antigo Testamento. Já nos primeiros versos das Escrituras. Você tem eles na obra da criação. Você tem eles na obra da providência. Né? Você tem eles na obra da redenção. Você tem eles na igreja. Amém? E eu gostaria de citar também Provérbios capítulo 8, né? Aquele texto
da geração da sabedoria. Verso 22. E a gente encerra aqui. Não há dúvidas sobre Deus. Amém, irmãos? E quem é Deus? Mas, infelizmente, os homens, eles deveriam fazer igual a Agur, mas são arrogantes, presunçosos, soberbos. Né? O texto diz assim, o Senhor é a sabedoria personificada, falando. E os irmãos sabem que 1 Coríntios 1,30 diz que Cristo foi feito da parte de Deus para nós, sabedoria, justificação, redenção. É isso? Diz o texto, a própria sabedoria falando, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, ou fui gerado. Ainda antes de haver as fontes carregadas das águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu fui gerado. E a ideia aqui que não é que eu vim a ser, né? Mas a ideia é que eu estava lá. Essa é a ideia. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, eu aí estava. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele o tempo todo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não o rejeitais. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Esse é o Filho de Deus. Nas suas saídas, antes da sua encarnação. Comprovando só uma coisa, que Deus é um. O Pai, Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, o único Deus verdadeiro. E nós estamos lendo o Antigo Testamento, né? Como pode ser Deus 3 pessoas, porém um único Deus? No progresso da revelação do Antigo Testamento, das Escrituras, nós encontramos isso. Por isso nós cremos nisso, por isso nós confessamos isso. E até mesmo, irmãos, o cuidado de Deus com a gramática, como dizia o Suger Michelin, ele diz que a bênção às vezes está na gramática. Até mesmo o Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Até mesmo a palavra um, naquele texto, ela aceita o que nós estamos falando. A palavra errad é uma palavra que é um plural, é uma palavra que aceita pluralidade. A outra palavra yahid, no hebraico, não aceita. Por exemplo, quando Deus diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, a palavra aqui é errad. 2 que são um só. E a palavra aqui, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um.
Mas até mesmo a gramática é uma bênção, né? Porque esse único Deus é Pai, Filho, o Espírito Santo. Como dizia Agostinho, não me pergunte como, né? Mas nós podemos afirmar isso, porque Deus é um em essência, Deus é um em natureza, Deus é três em pessoa. Por que, irmão? Porque ele não é homem. E por que o homem tem tanta dificuldade com isso? Porque, como diz o salmista, quando Deus repreende aquele homem, diz o texto assim: pensastes que eu era teu igual. Só que Deus não é como um homem. Então, o ser de Deus aceita exatamente isso que nós estamos falando, que o cristianismo prega. E que, ainda que pareça paradoxal, né, é a verdade. Disso depende a sua alma e a minha alma. E não há falta de textos para provar tal coisa. Amém? E nós começamos hoje só com o Antigo Testamento. Porque alguém poderia dizer assim: não, mas isso é uma história do Novo Testamento. Bom, no Novo Testamento isso está bem claro, desde o começo, né? Mas o Antigo Testamento não deixa de dar testemunho dessa verdade, que Deus é três pessoas num único Deus verdadeiro. E esse é o Deus que adoramos, e é desse Deus, é com esse Deus que nós temos comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. Essa é a comunhão que os apóstolos foram introduzidos, e essa é a comunhão que os filhos de Deus, nascidos de novo, são introduzidos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos?